Olá, família BCNB. Estamos aqui para poder trazer essa reflexão neste tempo em que estamos vivendo desta situação, da pandemia. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema Adoradores no Palco da Tolerância. Vamos ler a Bíblia no texto de João, no capítulo 17, versículos de 6 a 19. Peço a você que possa estar aí me acompanhando nesta leitura. O texto ele diz o seguinte: Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus e tu me destes e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santificam a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Nessa oração de Jesus, pegando neste ponto, ele ora pelos discípulos, destacando dois importantes momentos em que eles precisariam trabalhar como um crescimento, sendo então em seus discípulos. Primeiro, quando nós olhamos no versículos 11, ele então ora para que Deus então trabalhe, para que eles se mantenham unidos. Ele diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, antes Jesus, ele tinha falado justamente sobre quem ele era, que agora eles sabiam que ele era o Filho de Deus. E agora então aqui ele pega e faz esse destaque nessa oração ao Pai, para que eles pudessem manter unidos. Mas depois ele ora pela santificação deles. E aí no versículo 17 ele faz então esta abordagem e se coloca como espelho. Por isso então nós vemos esses dois pontos em que hoje precisamos também continuar buscando: a nossa união e a nossa santificação. E por isso hoje eu quero pensar com vocês sobre o Adoradores no Palco da Tolerância. Quero agora neste momento convidá-los para juntos louvarmos a Deus. Olá, meus queridos amigos, olá, meus queridos irmãos que estão aí acompanhando a nossa live, acompanhando o nosso culto ao vivo através da nossa página aqui da IBCNB. A gente fica muito feliz por você estar aqui com a gente, por você estar aqui assistindo a gente, por você estar cultuando a Deus através desses louvores que a gente vai tocar agora, através da mensagem que vai ser transmitida, meus queridos. A gente entende que todo o poder pertence ao nosso Deus. É isso que a gente vai cantar, é isso que a gente vai adorar a Deus, dizendo: todo o poder pertence ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra
a vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E esse Deus nos deu livre acesso através do seu Filho Jesus, quando morreu naquela cruz, para salvar a mim, para salvar você. E muitas vezes a gente não entende o porquê disso tudo está acontecendo, não entende o porquê que a gente já está praticamente 2 semanas, digamos assim, preso dentro de casa. Mas, meus queridos, lembre-se sempre, para tudo Deus tem um propósito. E se a gente não entendeu ainda o propósito que Ele tem, é porque esse processo ainda não acabou. Então creia que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso e que Ele tem o entendimento necessário e que Ele vai fazer com que nós tenhamos o entendimento necessário do porquê que isso tudo está acontecendo. Porque a gente tem livre acesso a Ele. E deixa, meu querido, se você está duvidando de alguma coisa, está duvidando do poder de Deus, está duvidando daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele vai fazer, meu querido, volte. Volte àquilo que a gente chama de essência da adoração. Adore o nome do nosso Deus em espírito e em verdade. Quando a música
Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Temos como pedir perdão, ó Pai, se em algum momento duvidamos, ó Pai. Duvidamos daquilo que o Senhor é capaz de fazer, Deus. Muitas vezes a gente acha que nós como humanos, ó Pai, nós como meros mortais, Deus, como muitos dizem, ó Pai, nós somos capazes de entender a totalidade da Tua vontade, ó Pai. De fato, nós só vamos saber muitas coisas, ó Pai, quando chegarmos aos céus, Deus. Mas sabemos, ó Pai, que podemos te obedecer, ó Pai. Podemos obedecer a Tua vontade, ó Pai, se estivermos no centro dela, ó Pai. Se estivermos no centro da Tua vontade, Deus. Nos perdoa se em algum momento nos desviamos, ó Pai. Esquecemos quem era o Senhor, ó Pai. Esquecemos que o Senhor tem controle de tudo, ó Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque somos falhos, ó Pai, mas queremos melhorar, ó Pai. Nos traga de volta, ó Pai, a essência da adoração, ó Pai. A essência daquilo que é importante, daquilo que vale a pena, Pai. Que é te adorar a tempo e fora de tempo, Pai, independente da situação. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No mundo materialista em que vivemos, muitos creem somente em coisas que podem ver. Isso contraria a fé bíblica que nos desafia a crer naquilo que não se vê. Quando a visão de fé é comprometida pelas ofertas do mundo, levados a crer somente naquilo que se pode ver, ficamos apegados a coisas que não são permanentes. Vivemos a contrariar o conselho de Jesus em Mateus 6,19 a 20, que diz: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, é para o exercício da fé que a Bíblia ela nos desafia a crer em coisas que estão além ou estão fora do domínio humano. Por exemplo, nós somos desafiados a crer em Deus, embora não possamos ver. Mesmo sendo uma ação invisível de Deus, nós somos desafiados a crer em sua revelação sobre a sua salvação em Cristo Jesus. E isso está totalmente fora do domínio humano. Então, resumindo, nós somos desafiados a crer que as melhores coisas que Deus tem guardado para nós, e diga-se de passagem, é o que também almejamos, só herdaremos na eternidade. Na declaração de Hebreus 11, 27, onde, se referindo a Moisés, o autor do livro disse: pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Nós entendemos que o profeta ousou em sua missão porque via aquele que se evidencia então no invisível, ou seja, Moisés via o próprio Deus. Mas viver essa fé no mundo materialista é o nosso maior desafio. Vivemos com medo do amanhã e o efeito causado por isso é o esvaziamento das igrejas. Quando nós olhamos então essa inquietação, essa busca cada vez mais para termos uma segurança material, as igrejas se esvaziam porque as pessoas passam a dedicar o seu tempo a buscar essas coisas, a se dedicarem então mais ao trabalho, mais então somente aos estudos. Não que isso seja ruim, mas não pode ser a nossa prioridade. Em minha opinião, isso tem se dado para que os cristãos porque os cristãos na verdade estão sendo cada vez mais tolerantes à vida de pecado. Temos visto, então, cada vez mais as pessoas tentarem justificar erros que sabemos que não condizem com os ensinamentos morais da Bíblia para a nossa vida, mas ainda assim nos tornamos tolerantes ao pecado. Para melhor entender, creio ser importante, então, lembrar que a tolerância do latim, então, tolerare, sustentar, suportar,
É um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Uma pessoa tolerante normalmente aceita diferentes opiniões ou comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. E esse tipo de tolerância é tido então como tolerância social. Então, tolerar pecados abertos dentro da igreja e negligenciar a fazer alguma coisa sobre eles nos faz ser hipócritas. E esse é o outro problema que estamos vivendo. Vou repetir. Tolerar pecados abertos dentro da igreja e negligenciar a fazer alguma coisa sobre eles nos faz ser hipócritas. Então a hipocrisia, lembrando, ela tem muito a ver com as ações de um ator de teatro. Na atuação, a pessoa ela se mostra diferente do que ela é internamente. A sua realidade é ocultada através de uma máscara de aparência. E como o teatro era uma característica importante da cultura grega dos dias de Jesus, esse era o termo que ele usava para expor o fingimento dos fariseus e de seus partidários saduceus e herodianos. Em Marcos 12, 13, 15 até a sua parte A, nós temos registrado um desses momentos em que Jesus denuncia então o fingimento desses religiosos. Dizendo assim, no texto vemos então dizer, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E pergunta então a ele, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Então, como pouca coisa mudou em milhares de anos, desde que essas palavras foram proferidas, é crescente nas igrejas o número de pessoas que são hipócritas em seu estilo de adoração a Deus. Práticas comuns de uma vida de religiosidade podem ser meras atuações teatrais. Em algumas partes de Mateus 6, Jesus aponta para 3 delas. Mateus 6:2, Jesus diz, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Em Mateus 6:5, então, seguindo, Jesus diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles, então, já receberam sua plena recompensa. E, por fim, no versículo 16 de Mateus 6, Jesus diz, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Nisso então vejo que a adoração de muitos tem acontecido nos palcos e arenas do anfiteatro chamado então mundo, e não no altar do grande e mais perfeito templo espiritual, tipificado por Deus em Cristo Jesus, o qual hoje deve ser representado por cada um de nós cristãos. Então, como bem definiu o poeta e dramaturgo William Shakespeare, o mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena, e cada um no seu tempo representa diversos papéis. Nisso, então, a igreja ela se revela em sua tolerância. Em tempos históricos, destaca-se então Tiatira, onde a tolerância era o pecado coletivo que comprometia a imagem da igreja. No texto de Apocalipse 2, 19 a 20, Jesus a ela se revelou dizendo, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. E na sequência, podemos observar que o julgamento recai sobre os que se unem em desobediência aos ensinos de Deus. Nos versículos 22 e 24, o Senhor disse, vou fazê-la adoecer
E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, o que separa os pecados coletivos dos pecados individuais é ser sustentado em comum acordo por uma igreja inteira, que não era o caso da igreja em Tiatira, ou por um grupo significante dentro dela. Repito, o que separa os pecados coletivos dos pecados individuais é ser sustentado em comum acordo por uma igreja inteira, que não era o caso da igreja de Tiatira, ou por um grupo significante dentro dela. Então, alguém já disse que a única justificativa para recusarmos confrontar um comportamento antibíblico é porque estamos nos identificando, é porque nós, melhor dizendo, nos identificamos ou estamos nos sentindo confortáveis com eles. E como no palco do mundo, para muitos a sua adoração individual acontece em meio a um sentimento de culpa, onde se finge ser bom demais para precisar de perdão, ou miserável demais para recebê-lo, a tolerância do contexto social passa a ser a bandeira por eles erguidas. Em contrapartida a este padrão de pecado dentro da vida do grupo, ou seja, no coletivo, exige uma ação da parte dos líderes para expurgá-lo do meio do povo. E a primeira atitude é a oração. E foi o que Neemias, em sua liderança, se prontificou a fazer quando soube que os que sobreviveram ao cativeiro passavam por grande sofrimento e humilhação, e que muros de Jerusalém haviam sido derrubados e suas portas destruídas pelo fogo, como vemos em Neemias 1:3. E assim ele orou ao Senhor dizendo que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Neemias 1, versículos 6 e 11. Então isso pode soar estranho, querido, aos nossos ouvidos, mas o que Neemias conhecia e o que aparentemente poucos hoje conhecem ou praticam é o poder de confessar pecados coletivos. Achamos que não, achamos que cada um, e a verdade dará conta de si, mas temos uma responsabilidade uns com os outros. Nós precisamos sentir vergonha pelos pecados coletivos e individuais que acontecem abertamente em nosso meio. A exemplo de Isaías, quando nós somos confrontados pela presença de Deus, não podemos nos sentir confortáveis com o pecado dos que estão à nossa volta. Em reconhecimento, então, a isso, Isaías orou a Deus dizendo: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, culpar a sociedade pelo que está acontecendo de errado é fácil. Mas fácil ainda é esquecer que os pecados coletivos podem não só tocar, mas também estar acontecendo em nossa própria família. Eli é um exemplo clássico, então, da Bíblia de alguém que tolerava os pecados coletivos de seus filhos, Ofni e Finéias. O pecado marcante desses dois era a profanação do sacrifício que o povo trazia para serem queimados no altar do Senhor. E mesmo sabendo, Eli não os puniu, e isso gerou outros pecados que profanavam então o templo do Senhor. Eles passaram então a assediar e praticar sexo com várias mulheres. No versículo 29 de 1 Samuel 2, Deus questiona Eli dizendo: por que vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Em Ofni e Finéias, nós vemos que por não terem contato com seus sentimentos, intuições e ideias, o adorador hipócrita torna-se muito menos sensível ao jeito, às necessidades e ao sonho das outras pessoas. O adorador hipócrita, ele então se preocupa com o seu bem-estar e não numa adoração coletiva. E isso afeta a comunhão com Deus. E é então que podemos dizer o prenúncio da queda.
Em 1 Samuel 2,34, o Senhor disse a Eli: O que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Hoje, queridos, quando o adorador hipócrita recebe sobre si o peso dos ais de Jesus, a exemplo então dos filhos de Eli, ele recebe de Deus essa sentença de morte. Os fariseus, além de serem chamados de hipócritas, Jesus os advertia usando a expressão ai de vocês. E só em Mateus 23, 8 vezes ele usou essa mesma expressão. Versículos 13, 16, 23, 25, 27 e 29. Ai era então a forma de Jesus anunciar uma ameaça implícita ou algo oculto. E nesse caso Jesus os alertava sobre o juízo de Deus. Então pessoas hipócritas, elas são fanáticas por aprovação, sofrem com a perda da identidade e vivem disfarçando seus verdadeiros sentimentos para conseguir o que querem. Em Mateus 7,5, Jesus repreende esse tipo de gente dizendo: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Pensa por um instante, sem transparência emocional, queridos, a pessoa de comportamento hipócrita, ela se assemelha a um passeio na montanha-russa, com subidas alucinantes. E quando ela demonstra estar bem com Deus, muito envolvida com as coisas da igreja, enfim, espiritualmente falando, tudo vai bem com ela. Mas suas descidas também são alucinantes. É como se da noite para o dia aquela pessoa que estava tão bem com Deus passasse a agir como se nunca tivesse experimentado Cristo em sua vida. Vou repetir, a triste ironia disso tudo é que o hipócrita, sendo incapaz de cultivar a intimidade, em qualquer relacionamento, procura cercar de pessoas que agem como deuses. Defendendo suas falhas, elas se tornam suas verdadeiras cópias. O escritor Brennan Manning, autor do livro Falsos Metidos Impostores, afirma que os pequenos deuses que adoramos quando nos afastamos do verdadeiro Deus são ídolos que criamos para se parecerem conosco. Em seu amor próprio, o hipócrita afasta da sua vida todos estes deuses pessoais se, em algum momento, estes começam a se posicionar contra ele, ou contra o que ele julga ser certo, ou contra o que para ele é verdade. Era isso que incomodava os fariseus e seus partidários religiosos acerca dos ensinos de Jesus. Em nenhum momento Jesus incentivou o povo a desobedecê-los, mas os orientava dizendo: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Está lá em Mateus 23, 2 e 3. Então, embora fosse contra a sua mensagem, Jesus reconhecia a legitimidade no ensino dos fariseus, mas os acusa de vincular esse ensino a um duplo comportamento. Essa é uma característica marcante do cristão hipócrita. Conhece as Escrituras, até mesmo as anunciam a outras pessoas, mas vivem de forma contrária aos seus ensinos. E são estes deuses partidários ao comportamento do cristão hipócrita que o escraviza ao sentimento de tolerância, fazendo deste um tipo de pecado coletivo muito comum nas igrejas. Então, para finalizar essa reflexão, os faço agora se lembrarem das palavras de Jesus em João 17,16, onde assim disse: eles não são do mundo, como eu também não sou. E esse texto foi citado no início, então, dessa mensagem, quando então vimos que o propósito de Jesus é ensinar, como cristãos, que nós não temos nenhuma dívida com o mundo. O propósito de Jesus é mostrar isso. É por isso que vimos, então, os 2 pontos, quando lemos João 17, de 6 a 19, onde na oração Jesus destacou a importância, então, de que eles pudessem manter a unidade, mas a importância também de santificarem. E por isso, então, não somos obrigados, queridos, quando não temos a dívida com o mundo, nós não somos obrigados a cumprir a sua vontade, mas devemos estar em vigilância constante para que não sejamos cristãos teatrais por estarmos adorando
a Deus no palco da tolerância, que é o próprio mundo. Pense nisso, para que então você possa ser visto como um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Amém?